Pois bem, dentro das classificações da pessoa jurídica, se contrapondo às pessoas jurídicas de direito público, estão as pessoas jurídicas de direito privado. Elas estão previstas no artigo 44 do Código Civil e se subdividem em 5 pessoas, ou seja, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Primeiramente, vamos tratar das associações. As associações, em linhas gerais, são entidades de direito privado constituídas pela união de indivíduos com o propósito de realizarem fins de caráter não econômico, sendo um traço peculiar da sua finalidade. Sua previsão legal está no artigo 53 do Código Civil de 2002. A curiosidade que mais toca acerca das associações é o seu caráter não econômico, porque não ter caráter econômico não impede de a associação gerar renda para a manutenção de suas atividades e pagamento de seus funcionários. Aqui, devemos entender que a associação, quando não há fim lucrativo ou intenção de dividir o resultado, embora tenha patrimônio formado por contribuições de seus membros para a obtenção de fins culturais, educacionais, esportivos, religiosos, recreativos e morais. Portanto, a fim de melhor compreensão das associações, devemos ter em mente 2 situações. Uma, as associações se reúnem não visando lucrar com o desenvolvimento, produção ou comercialização de produtos, serviços ou demais bens que possam lhe agregar valor, mas nada impede de que a renda que é adquirida através de seus associados seja captada, visando otimizar as suas finalidades, que devem ser eminentemente de caráter cultural, educacional, esportivo, religioso, recreativo, moral, ou outro que não vise lucro ou enriquecimento econômico. Por sua vez, temos a sociedade. A sociedade possui como definição como uma espécie de corporação, dotada de personalidade jurídica própria e instituída por meio de um contrato social, com o principal escopo de exercer atividades de economia e partilhar lucros. As sociedades são classificadas pela doutrina em sociedades mercantis, que praticam atos do comércio para produzir lucros, e as sociedades civis, que perseguem proveito econômico, isto é, não atuam na qualidade de comerciantes. Nesse sentido, nós sabemos que a sociedade se contrapõe às associações porque possui dentro da sua finalidade o enriquecimento econômico, a produção de lucro, e por sua vez se divide em 2. Uma que possui legalmente a atribuição de sociedade do comércio e outras que não, mesmo visando o lucro. Há uma curiosidade: com o advento do novo Código Civil, vimos que ele entendeu por bem separar o direito empresarial, onde dentro deste título ele subdividiu as sociedades empresariais e as sociedades simples, uma vez que as sociedades simples não possuem o registro constitutivo de seus atos na junta comercial, o que por sua vez não lhe dá a característica basilar de sociedade empresarial. Em terceiro lugar, nós temos as fundações. Ela é completamente diferente das associações e sociedades. As fundações não são constituídas por indivíduos, mas elas se constituem do conjunto de bens, ou seja, da afetação de um patrimônio, que pode se dar por ato causa-morte, ou seja, testamento, ou por ato intervivos, através de escritura pública, que é realizada por um instituidor, que, dentro desses 2 atos
seja o testamento, seja a escritura pública, especifica minuciosamente o fim para o qual se destina os bens que deixou e para qual finalidade a fundação servirá. Em quarto lugar, dentro do rol do artigo 44 do Código Civil, estão as organizações religiosas. As organizações religiosas são formadas pela união de indivíduos com propósito de culto a determinada força ou forças sobrenaturais, por meio de doutrina e ritual próprios, envolvendo em geral preceitos éticos. Dessa maneira, tem-se enorme gama de manifestações da espiritualidade humana, como por exemplo, comunidades católicas, evangélicas, associações espirituais, tendas de umbanda, entidades budistas ou relativas à prática de outras filosofias orientais. Essa pessoa jurídica, ela é bem típica dentro da nossa sociedade, pois nós temos em mente que as pessoas jurídicas voltadas à sustentação de critérios religiosos vem crescendo ao longo dos anos, o que tornou viável e plausível a sua previsão no novo Código Civil Brasileiro de 2002, estabelecendo desde já que toda e qualquer organização religiosa deve respeitar os preceitos constitucionais, pois, como nós bem sabemos, o nosso Estado brasileiro é um Estado laico. E sendo assim, ele deve respeitar toda e qualquer religião ou aqueles que nem mesmo têm uma. Por fim, nós temos como última pessoa jurídica de direito privado os partidos políticos. Os partidos políticos são entidades integradas por pessoas com ideias comuns, que detêm por finalidade conquistar o poder para a consecução de um programa. Elas nada mais são do que associações civis que visam assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Os partidos políticos são instituídos por lei, conferidos pela Constituição. Portanto, são pessoas jurídicas de direito privado, legais, que derivam exclusivamente da lei. Seus atos constitutivos, sua formação e suas finalidades devem estar previstas e discriminadas em estatuto próprio, sempre compatíveis com a Constituição Federal, sob pena de ter seu registro cassado e assim perdendo a sua personalidade jurídica. Sendo assim, sabemos que, dentro da classificação do direito da pessoa jurídica, nós temos as pessoas jurídicas de direito público externo e interno, ou seja, no plano das pessoas jurídicas de direito público externo, nós temos as entidades, as organizações internacionais, as entidades internacionais, os estados soberanos e os outros organismos de natureza internacional reconhecidas pela sociedade internacional. Do ponto de vista da pessoa jurídica de direito público interno, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios que, apesar de sua previsão, não existem mais em nosso ordenamento jurídico, os municípios, as autarquias e as demais entidades de natureza pública conferidas pela lei. As pessoas jurídicas de direito privado que se contrapõem ao direito público, que são as 5 previstas pelo Código Civil, ou seja, as associações, as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e os partidos políticos, o que, por fim, dão toda essa gama do que se constituiria a classificação das pessoas jurídicas. Sendo assim, termino a exposição, eu agradeço, uma boa noite.